Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Quem estiver me ouvindo aí certinho, pode ir dando um joinha, dando um ok no chat, só para a gente entender que o áudio está certinho. Tá todo mundo ok. Já vamos começar, né, Guilherme? Acho que já entrou bastante pessoas, né? Deu o horário Esperar ver aqui. a hora que o Pedro der o ok e consiga adicionar todo mundo, a gente Isso, o pessoal começa. já deu até joinha aí. Conseguiu adicionar, Pedro, todo mundo? Consegui, pode Tá. começar. Tá. Vamos respeitar o horário, a galera aqui que estiver entrando vai entrando no meio do caminho, porque já passou 5 minutos, né? Pessoal, eu queria agradecer primeiro a adesão dos associados que fizeram a inscrição para participar do workshop. Eu acho que a gente teve conversas com o Newton, com o fiscal, há bastante tempo, já no ano passado, e a NFCom foi prorrogando. E a informação que a gente tem é que não vai prorrogar mais e a implantação tem que ser até, né, não a partir, até dia 1º de novembro. Então a gente, como associação, faz o nosso papel de trazer essas informações para vocês, esclarecer as dúvidas, em parceria com a Previsa. Agradeço ao Felipe, ao Pedro aí que estão representando a Previsa. Vamos trazer essas informações e no final esclarecer as dúvidas de vocês aí referente ao tema. Passo agora para o Felipe, fica à vontade, Felipe, é contigo. Não, beleza. Boa tarde aí novamente a todos os associados aí, os parceiros, tá? Queria agradecer vocês aí pelo tempo, né, disponibilização. Vamos conversar agora sobre um assunto bastante importante aí, né, para os provedores, né, que é a NFCom. É um procedimento aí que está mudando e está precisando aí de uma atenção, né, principalmente para ajuste sistêmico, né. E eu queria aproveitar só para poder pontuar umas coisinhas aqui para vocês. O Pedro, né, que está me auxiliando aqui, ele vai estar aí monitorando aí os chats, né, as perguntas que vocês efetuarem. Eu vou, para não interromper, né, a gente ir voltando assim na apresentação, vou fazer ela sem nenhuma interrupção, tá? Mas vocês podem a qualquer momento mandar mensagem no chat de dúvidas, tá? Que o Pedro vai estar intermediando, tá? Até porque às vezes pode ser as mesmas perguntas, né? Que pode ocorrer, e o Pedro vai estar consolidando isso para a gente. No fim da minha apresentação, eu vou retornar ali com as perguntas validadas por vocês aí no chat. E aí eu também abro aí para ver se tem alguma outra questão, se tem alguma dúvida no que foi apresentado, né? Para a gente poder estar conversando aí sobre a implementação aí da NFCom, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, tá? Os slides da NFCom. É, como explicado aí, né, até pelo Guilherme, também por mim, né, o tema dessa nossa reunião agora seria justamente para conversar sobre essa nova nota, né, que vai ter essa aí obrigatoriedade em novembro, né? Ela já começou desde 2022, né? Então nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre estrutura, as regras, as aplicações e algumas questões que vão estar dizendo ali do que está relacionado a esse novo documento fiscal que os provedores aí de internet precisarão atentar aí nesses próximos meses, tá bom? Inicialmente, né, eu vou colocar aqui uma descrição breve do que é essa NFCom, tá, gente? O que seria essa nota fiscal, né? É uma nota fiscal de comunicação. Ela está vindo e substituir o que era ali transmitido pelo convênio 115, né? Pelo convênio 115, nós tínhamos ali as notas fiscais emitidas através de processamento de dados, né? O que seria esse processamento de dados? Era um conjunto de informações que eram ali consolidadas no decorrer do mês, e no mês subsequente era se transmitido esses dados para a Cefaz e para a Receita Federal também, em forma consolidada das movimentações ali de faturamento da empresa, né, de serviços de comunicação e telecomunicação. Então, né, desde o ajuste CNF, lá em 2022, né, quando foi implementado a NFCom, né, e vieram várias prorrogações nesse decorrer do ano, né, a gente entende agora que essa vai ser a última, foi a última prorrogação, então o prazo de novembro, ele não há sinais, né, que terá mais prorrogações. Então, a partir de novembro de 2025, nós vamos estar implementado aí essa NFCom, onde ela vai estar ali, como o próprio nome dela diz, né, que é uma nota fiscal fatura de serviço de comunicação eletrônica. Então, ela vem mais como uma solução para simplificar, né, as obrigações acessórias das empresas, né, as informações que os seus contadores
transmitem também ali através das obrigações acessórias. Essa NFCom ela veio para poder facilitar isso, também para facilitar tanto a recepção das informações para o fisco, né? Também tendo mais transparência e eficácia, né? Na questão da fiscalização tributária e de quais as informações são realmente transportadas ali, tanto para o fisco e também para os clientes, tá? E o que que vai se tratar essa LFCon, né? Ela vai ser bem parecida com as notas de produto que tem hoje, né? As notas fiscais eletrônicas, né? As compras que vocês efetuam, né? Ou vendem. Então a NFCon ela vai ser um documento fiscal eletrônico, totalmente desenvolvido pela Cefaz, né? E as unidades federativas, tá? E ali é onde a Anatel também vai ter as informações de forma generalizada aí, que hoje ela não tem tanta informação nesse sentido. Então a Receita Federal, né, junto com os representantes dos estados, vão estar repassando essas informações para os órgãos também reguladores, no caso da Anatel, para o setor de comunicação, para ter conhecimento e informações, tá? E quais que são os primeiros prazos aqui, né? As primeiras informações que a gente vem trazendo aqui para vocês, né? Só para reforçar. A obrigatoriedade e o prazo, né? A obrigatoriedade, né, da NFCom, ela está ali para dia 1º de novembro de 2025, né? Igual eu tinha mencionado anteriormente, justamente para que a gente consiga ali transportar essas informações em tempo hábil aí para ser fácil. A gente está com um prazo aí em torno aí de 3 meses, né, aproximadamente, né? É um prazo assim relativo para quem não começou a utilizar, né, a migrar, é um prazo até relativamente curto, né? A gente já está indicando os clientes para poder fazer essas movimentações, justamente porque tem uma habilitação que precisa ser consolidada com o seu sistema, né? O seu RPI para emissão de notas fiscais, tá? Então é sempre ressaltando aqui que essa informação é uma comunicação que vocês vão precisar ter com o seu contador, juntamente com o seu sistema, né, que vai estar emitindo essas notas fiscais, até para adaptação dele de como que vai ficar a forma de emissão, né? Mais para frente eu vou exemplificar alguns pontos que vão ser bastante dúvidas aí, né, que está tendo aí nos provedores de quais informações que vão estar constando nessa nota e por aí vai, tá? Então a primeira coisa é que o que que essa NFCom ela vai substituir, né? A primeira informação, né, é que a NFCom, o que está constando no regulamento do ICMS de todos os estados, né, grande maioria, lógico, com denominações um pouco distintas, mas no modo geral é o que? Essa NFCom ela veio para substituir as notas fiscais de comunicação e telecomunicação. Então, tudo que os provedores hoje emitem como modelo 21 ou 22, né, ou seja, um serviço ali de assinatura, né, de internet normal, ou um serviço de telefonia, que geralmente são das notas modelos 22, né, elas vão ser substituídas para a NFCom. Então, a primeira coisa é Felipe, eu emito para o meu cliente uma nota de internet e uma nota de telefonia, que era uma nota 21, uma nota 22. Hoje vai se encerrar essas duas notas. Você vai emitir um documento fiscal. Então não precisa mais emitir uma nota para o serviço de internet e uma outra nota para telefonia. Ela vai ser consolidada. Então vai ser uma nota já com o serviço de SCM ali, tributado, e numa outra linha de um outro produto, o serviço de telefonia e por aí vai, tá? Então hoje a NFCom ela já substitui essas duas documentações, tá bom? E quais que são os padrões, né, técnicos ali que utilizam essa nota fiscal, né? A nota fiscal, a primeiro momento, né, ela vai estar ali seguindo o que está imposto ali no Manual do Contribuinte, no ajuste CNF, de julho de 2022, onde ela vai ter ali, só resumidamente aqui para vocês, né, um formato XML, a numeração sequencial, né, por estabelecimento e série, né, que tem que ser obedecido, a geração desse arquivo aí por um código numérico específico de cada nota, né, que vai ser também a nossa chave de acesso, né? A consulta da nota. Vou até trazer alguns layouts para vocês, para a gente poder validar. E com assinatura digital certificada via ICP do Brasil, né? Que é o certificado digital hoje das empresas, tá? Depois, né, de transmitidas essas informações assim, para a Receita Federal, a gente vai ter o que a gente chama que é o documento auxiliar, né, que seria aquele PDF, seria o arquivo que vocês mandam para os clientes, ou até que vocês recebem hoje fisicamente, ou então de forma de PDF de uma compra de um produto, né? A NFCom ela vai ter isso também. É o que a gente chama de DANFCom, né? Que é o documento auxiliar ali da nota fiscal de comunicação.
onde ele pode ser impresso, né, ou então gerado também de forma de PDF para envio eletrônico para o destinatário, tá? E esse código, né, esse PDF, ele vai vir ali com código, com QR Code, né, já incluído nele, para autenticação. Também vai vir a chave de acesso, né, igual vem hoje na nota fiscal modelo 55, né, as notas de produto, mais ou menos seguindo o mesmo padrão, juntamente com o protocolo de autorização, né, da Cefaz, da Receita Federal, que é disponibilizado, e também com a disponibilidade do formato impresso e também eletrônico, tá? Então, primeiro são os arquivos ali, a padronização da NFCom, o arquivo XML que ele é transmitido para a Cefaz, e depois a DANF, que é o arquivo, né? A tradução, vamos dizer assim, desses arquivos em XML para de forma digital, de forma de PDF, para que seja compartilhado ali, tanto para o contribuinte, para os destinatários, tá bom? Eu coloquei aqui também na tela para vocês a Receita Estadual, né, junto com a Receita Federal, eles elaboraram mais ou menos 3 modelos de layout de notas fiscais da Enefcom para que vocês possam analisar, né, e utilizar junto até com seus RPs, com seus sistemas, né. Trouxe aqui o primeiro, né, se vocês observarem, a estrutura dela, elas vão ser praticamente iguais, mudando somente ali, às vezes um local e tudo mais, mas respeitando o que está no manual do contribuinte, que é a estrutura, né, que o pessoal do seu TI, né, o pessoal interno, vão conseguir validar para vocês, do seu sistema, né, do RP, vão conseguir validar para vocês como que vai ser a tradução dessas informações através desse layout, tá? Então, como a gente pode observar, ele vai seguir ali, né, o espaço para logo da empresa, a discriminação dos dados do contribuinte, né, de quem está prestando o serviço, né, como razão social, endereço, né, CNPJ, inscrição estadual. Ele contém ali também um nome, né, também do destinatário, para quem vocês estão prestando, né, esse serviço, né, também como os dados completos deles, como endereço, CNPJ, né, o CPF, inscrição estadual, se tiver, o código do cliente, o telefone e o período. Tem também um arquivo, né, que eu expliquei anteriormente do QR Code, onde vai estar fazendo a leitura, né, através desse QR Code você pode fazer a leitura para ver, para validar, né, a veracidade dessa nota fiscal, tá? Junto também, do lado do QR Code, a gente tem a chave de acesso, né? Que também por ela pode ser consultada através do site da Receita Estadual e Federal da nota fiscal eletrônica para poder validar também se ela está corretamente ou não emitida, né? E também vem os outros dados, que é o número da nota fiscal, a série, né? A data da emissão, por aí vai. E também o que, que vem de importante nesse layout, né? São a área do contribuinte, né? As mensagens às vezes, de prioridade ou aviso que precisa para poder informar para o contribuinte, a referência dessa emissão, dessa prestação desse serviço, no caso, né? Do vencimento e até do valor a pagar, os itens da fatura, né? O que está sendo faturado, né? O valor total das notas, os valores dos tributos, né? De PIS/COFINS e o campo reservado ao fisco, tá? Uma informação importante, né? Que eu vou até antecipar de um dos tópicos, né? Que justamente ele já vem aqui os itens da fatura. Por quê, né? A nota fiscal, né? NFCom, ela nada mais é do que também uma fatura para o seu cliente. Então, o que, que o fisco quer com a implementação desse documento fiscal? Ele quer que nela seja implementada também o mesmo valor que você cobraria num boleto, né? Você também vai estar cobrando nesse NFCom como se fosse uma fatura. Alguns sistemas, por exemplo, até em algumas reuniões que nós tivemos com o pessoal do IXC, os boletos, as emissões dos boletos, elas estão sendo mantidas. Na verdade, essa questão financeira de emitir o boleto e mandar para o cliente, ela ainda pode ser mantida. Mas lembrando que a NFCom ela veio para, na verdade, substituir, vamos dizer assim, né, dela não ter a necessidade de emissão do boleto para até facilitar a questão financeira para os clientes. Então, o mesmo valor que você implementados no boleto, eles também têm que ser implementados na NFCom, porque ela precisa que venha faturado isso daí. Então, o que que acontece? A gente precisa que nesta NFCom ela seja também o mesmo valor do boleto, mesmo que os serviços de provedores, né, como comunicação e telecomunicação, tem alguma agregação ali, por exemplo, do SVA nesse combo, né, que geralmente são os planos que vocês efetuam para os clientes, né? Não que eles sejam tributados nessa nota, mas precisa de uma menção deles para que essas fatura, né, a fatura e a NFCom, ela consolide com o mesmo valor
que vai ser gerado para a cobrança do cliente, tá? Então, por exemplo, se a gente tem uma nota fiscal ali, né, um boleto de R$ 100, né, que você estava emitindo antes, na NFCom, ela vai ter que ser R$ 100, mesmo que os SVAs inclusos, né, eles não sejam emitidos por essa mesma empresa ou até por outro tipo, por exemplo, uma nota fiscal da prefeitura ou uma nota de débito, ela precisa vir aqui a mensuração dela, né, não para tributar, mas sim para que a cobrança da fatura ela esteja o mesmo valor, que é o que vocês costumam cobrar por boleto para os clientes, tá? Então, ela observa-se aqui o layout, né? A gente tem esse modelo, que é o que está imposto até num dos anexos da Receita, tá? Este outro layout você pode validar comparando um com o outro. Muda praticamente só a estrutura de onde fica o QR Code, de onde que vai a estruturação do nome da empresa, né? Mas basicamente mantém-se as informações como um todo, nota fiscal e tudo mais, né? O QR Code, essas outras informações que eu já pontuei para vocês, tá bom? E aqui também, no terceiro layout, praticamente a mesma nota, mas com alguma mudançazinha ali na estrutura, mantendo os parâmetros que são obrigados no manual do contribuinte, tá? O que eu coloquei aqui também, justamente, que eu já até dei uma antecipada aí, né? E eu coloquei quais são a NFCon, né? O que será emitido e quais os serviços, tá? Serão emitidos para ela, né? A NFCom, ela foi criada justamente para ser um documento, além de ser um documento fiscal que vai acobertar a movimentação de serviços de comunicação e telecomunicação, né? Além de tudo, ela é um documento único de cobrança financeira de todos os serviços contratados. Então, por uma questão de limitação também da legislação tributária que ocorre hoje, né? Ela não pode vir tributando tudo ali numa nota fiscal por questões de legislação, né? Que ela vai ter uma limitação do Estado, a gente tem a limitação do município, a gente também tem a limitação federal. Então, por isso que hoje ainda não tem essa unificação no documento fiscal. Então, ela não vai tributar por todos os municípios, estados e entes federativos, mas ela vai ter que ser um documento unificado de cobrança para todos os serviços contratados, igual eu expliquei um pouco anteriormente. Então, inicialmente, ela não consegue ser responsável pela tributação de todo o serviço, mas ela é a responsável pela informação do faturamento, tá? Eu vou até explicar um pouco aqui de novo, melhor nos pontos, né? Os únicos serviços que serão tributados, né, pela NFCom, como eu coloquei aqui no primeiro exemplozinho aqui, serão serviços de comunicação e telecomunicação. Então, por exemplo, se eu tenho uma nota fiscal que eu presto um serviço de comunicação e o meu plano que eu tenho com o cliente, na mesma empresa ou até em outra empresa, eu estou ali com as informações, por exemplo, eu faço um serviço de SVA também, vou colocar um streaming, tá? Só um exemplo. Então, eu presto, além de eu prestar serviço de internet, eu presto serviço ali de streaming também para o meu cliente que está no pacote ali dele, tá? Então, a tributação, eu vou seguir a tributação estadual através da NFCom. Então, para questões do ICMS, na NFCom, o meu serviço de comunicação ela vai ser tributada, tanto que tem o campo do ICMS, né? Então, aí vai vir a tributação dela certinho. Porém, os meus serviços de SVA, por exemplo, que eu citei aqui, são os streamings, né? Ele vai ser mencionado nessa NFCom como um dos itens da fatura, mas ele não vai ser tributado. Ele não vai ser tributado do ICMS, né? Ele vai ser somente informado que aquele ali é um serviço de streaming, tá? Isso daí vai vir até no ponto aqui da tabela de classificação que eu vou explicar para vocês. Então, se eu tenho um plano de R$ 100, né, uma mensalidade de R$ 100, e eu faturo ali R$ 50 de SCM e R$ 50 de SVA, nessa fatura minha, nessa NFCom, vai ser tributada somente os R$ 50 de comunicação, os outros R$ 50 vão vir nessa nota fiscal somente para compor o valor da fatura. Mas a tributação, ela vai ser ainda restrita à minha nota fiscal da prefeitura. Eu ainda vou emitir as notas fiscais, por exemplo, da prefeitura, do módulo que eu sempre emiti, tá? Então, consolidando aqui, né, os únicos serviços que serão tributados nessa NFCom vai ser o serviço de comunicação e telecomunicação, que são os serviços que estão regimentados pelo regulamento do ICMS, tá? Entretanto, todos os produtos cobrados aos tomadores deverão conter na NFCom. Então, se eu cobro SVA, se eu tenho locação, se eu tenho livro digital, todos eles vão precisar ser só mensurados na nota para que a minha fatura ela feche com o valor que realmente meu cliente vai pagar, tá? Não o que é tributado, mas sim o que vai ser cobrado pelo meu cliente pago, né? Porventura.
Esses produtos, todos eles devem ser classificados conforme a tabela C-Class, que aí eu vou mostrar para vocês aqui depois desse próximo slide, tá? E todas as notas fiscais da prefeitura, também de comercialização e demais SVAs, elas vão ser mantidas com está sendo feita hoje. Então, por exemplo, Felipe, como que vai ficar a tributação em todo o meu SVA, que eu emito ele na prefeitura? Como vai ser meu SVA, que é o livro digital? Todos eles vão manter a mesma formatação, mesma emissão de nota. O meu livro digital ainda vai ser emitido como uma nota de comércio, né? Modelo 55. O meu livro, o meu SVA, ele vai ser respondido, ele vai ser ainda tributado também pela nota fiscal da prefeitura, né, conforme o tipo do SVA. Se eu tiver uma locação, ela ainda vai ter aquela nota de débito ali, que é a locação, né, que não tem legislação específica para ela, para emissão de documento. Ela vai ser também seguida essa mesma norma, porém, somente os valores e os itens a gente precisa mencionar nessa NFCOM para fechar o valor faturado, tá? Por que disso? Hoje a gente tem, principalmente em Santa Catarina, né, a gente tem o convênio 201 de 2017, que ele é transmitido de forma mensal, através do SAT, né, lá da Cefaz de Santa Catarina no site. E nesse SAT, né, a gente coloca lá, a gente emite no nosso sistema, no nosso RP, né, por exemplo, eu pego lá no meu IXC o arquivo 201 e transmito ele para a Cefaz, através do sistema SAT. O que que vem nessas informações do convênio 201? Ele vem as informações ali do faturamento, do contrato, né? Então ele vem consolidando essa informação toda. Qual que é o sentido dessa NFCOM? É justamente para a gente, hoje não tem ainda, vou até explicar um pouco depois, hoje não tem ainda específico nem lei a dispensa do convênio 201, mas essa NFCOM ela vai ser justamente para substituir essa informação para o fisco. Eles estão tentando consolidar todas essas notas fiscais, né? Todos esses, na verdade, esses valores que vocês emitem para os clientes numa fatura para que o fisco tenha conhecimento já disso, tá? Em vez de ficar enviando um convênio 115, mais um PDF para o cliente, mais um convênio 201, a intenção é unificar tudo isso em um documento só, tá? Então, justamente por isso que, através dessa nota fiscal, a gente precisa desses valores faturados que estejam constantes neles, tá bom? Aqui na tela aí de vocês, está aparecendo aí a tabela de classificação dos itens, né? Que é o nosso famoso C-Class. É o que vai utilizar para validar quais são os tipos de serviços que vocês prestam, quais os SVAs. Então é muito importante, né, ter essa vinculação tanto com o seu contador quanto do seu sistema dessas informações, né? Por exemplo, se eu tenho um cliente que eu estou assinando um serviço de SM, né, ele vai vir ali naquele primeiro grupo de assinatura. Ah, agora o meu item que não vai ser tributado, mas eu preciso mensurar ele nessa nota. Qual que é o código de classificação que eu vou colocar, né? O C-Class. Vai ser o 060, outros serviços e por aí vai. Então, o que que acontece? Esse código de classificação, ele nada mais é do que ele vai traduzir para vocês quais os tipos de serviços que a gente precisa mensurar na nota fiscal, né, na NFCOM, para que conste na fatura e seja conciliado com o valor faturado, tá bom? É, E quais são os tipos, né, desse NFCOM? Hoje a gente tem três tipos de NFCOM. A gente tem a NFCOM normal, né? Que é justamente a nota que a gente já emite conforme a necessidade, conforme a prestação de serviço, né? Ela vai registrar ali todos os serviços de comunicação e telecomunicação prestados no mês, né? Da emissão, tá? A nota fiscal de substituição é onde ela vai haver a necessidade de substituir o NFCOM anterior, né? De períodos passados, né? Por algum problema de erro de sistema ou erro de informação que foi prestado anteriormente. Essa nota fiscal de substituição ela vai vir para substituir. E também vai ter a nota fiscal de ajuste de débito. Elas vão ser a nota fiscal que vai ser usada, né, para o caso ali de um plano, por exemplo, pré-pago, né, onde a utilização da internet, a utilização da telefonia, ela é cobrada de forma diferente da utilização, então precisa fazer um estorno ali do valor que foi pago ou do crédito que foi utilizado, né? Então, essa fiscal de ajuste de débito servirá para essa situação, tá? E além disso, né, eu coloquei aqui, além de explicar sobre um pouquinho dessas cada notas, né, eu vou falar um pouquinho sobre o prazo também, tá? O que que acontece, né? A NFCom, como ela também está sendo um documento que está sendo padronizado, né, via eletrônica, bem parecido com a nota fiscal modelo 55, né, as de produto, então ela também vai ter um prazo ali de cancelamento, coisa que a gente não tinha
no convênio 115, né? O convênio 115 ele era prestado a partir do momento que a gente fazia ali a transmissão dele. Se tivesse alguma outra informação errada, a gente deveria transmitir novamente, ou faria, geralmente tinha algumas questões de ajustes que eram feitos, né? Então hoje não vai ser mais isso. Então, a partir da nota fiscal que ela precisa do cancelamento, a gente vai ter um cancelamento onde ele é permitido, né, somente ali com prazo legal de 120 horas, né, 5 dias, a contar do último dia do mês da autorização da nota. Então, por exemplo, se eu emitir uma nota no mês de agosto agora, né, o último mês de autorização dela, né, seria dia 31. Então, a partir do dia primeiro vai contar ali 120 horas, desculpa, que são, resumindo ali, 5 dias. Então, a gente tem esse prazo aí para poder fazer qualquer cancelamento quanto à emissão das NFCONs, tá? E até coloquei uma informação aqui, né? Se o sistema que vocês utilizam permite, né? O cancelamento ele deve ser formalizado através de eventos específicos ML. Então, geralmente, através do seu próprio sistema, igual as notas fiscais de produtos são feitas hoje, né? Tem um evento de cancelamento de nota, que o pessoal do suporte técnico do sistema, eles vão padronizar para que vocês subam a solicitação de cancelamento, óbvio que respeitando esse prazo, né? 120 horas, e aí ele vai fazer o cancelamento automático da nota, tá? Então, essa uma coisa que eu coloquei também, né, um ponto de atenção, que essa NFCON, ela normal, né, que já foi substituída, ou NFCON de substituição de ajuste, ela não pode ser cancelada. Então, esse processo de cancelamento seria somente para a NFCON que ela está normalmente emitida, sendo que ela não houve nenhum ajuste e nenhuma substituição, tá? Então, ela vai ser cancelada somente as notas fiscais, igual eu pontuei aqui no primeiro, que seria a NFCON normal, tá bom? O segundo ponto, né, seria para explicar um pouquinho aqui a substituição. Como que a gente vai usar a substituição, né? A nota de substituição, ela na verdade é utilizada quando a gente identifica algum erro depois do prazo do cancelamento. Então, depois daquelas 120 horas, né, no fim do mês de autorização, né, se aconteceu algum erro na nota fiscal, questão de importação, ou questão de informações que foram colocadas nela erroneamente, né, então a gente pode efetuar a substituição. O que que vai ser, né? Vai ser a mesma nota, porém a gente vai substituir a anterior. Lógico que a gente vai precisar referenciar a nota fiscal, né? Respeitar algumas informações, como o referenciamento da chave de acesso da nota fiscal original, né? Indicando o motivo ali da substituição, né? Se é algum erro de valor, se é algum erro de informação que está constando nessa NFCON, tá? E após a emissão dessa nota fiscal substituta, né? Igual eu expliquei um pouquinho, a nota fiscal original ela não pode ser mais cancelada. Então é muito bom e importante, né? Vocês validarem até com o contador de vocês qual a necessidade de cancelar e qual a necessidade de substituir. Muitas das vezes você precisa cancelar porque realmente aquele serviço não foi prestado, ou não vai ter mais aquela prestação, ou aconteceu algum erro de faturamento. Então, o cancelamento tem que ser observado esse prazo. Ah, não, Felipe, eu preciso substituir mesmo, vai ser alguma informação que foi errada, então a gente vai utilizar a nota fiscal de substituição. Então, é muito importante a gente validar essas informações de como que ficaria ali a necessidade de cada situação, tá? E também aqui, né, que a NFCO de substituição ela não pode ser cancelada, tá? Apenas substituída novamente, então, se necessário, né? Então, não existe cancelamento da nota fiscal de substituição. Caso tenha alguma coisa que errou de novo, feita na nota fiscal de substituição, precisará fazer uma substituição dessa nota fiscal substituta novamente, tá? E o FISC ele sempre vai gerar automaticamente essas informações, autorização de substituição. Isso é autorizado sempre para o fisco. Igual na nota fiscal modelo 55, né? A gente vai ver a observação de todos os eventos da nota fiscal. Então, às vezes, se ela foi cancelada, se ela foi substituída, se foi um ajuste, quando a gente consulta a nota fiscal no sítio da Cefaz, ela vai vir essa informação de todos os eventos que ocorreu na empresa, justamente para não ter, para a gente ter uma legalidade no documento fiscal, né? Às vezes o cliente vai lá, emite uma nota fiscal original e depois ele substitui e o tomador, né, o cliente seu, vão ter só a informação original, consultando na Cefaz, ele vai ter a informação por completo, se ela foi substituída, se vai precisar procurar outro documento. Então é mais nesse sentido de regulamentação, tá? E, por último, né, a última explicação do último documento é a nota fiscal com ajuste de débito. Então, o que que ela vai ser, né? Ela vai ser uma nota fiscal onde a gente vai utilizar justamente para situações que a gente precisa ter alguns planos que a gente precisa
estornar pagamentos, créditos que foram feitos, utilizações naquela disponibilização de serviços que for a maior ou a menor, a nota fiscal de ajuste de débito ela vai ser implementada, tá? Uma coisa importante, né, que esse tipo de nota fiscal, ela não pode ser substituída, mas ela, ao contrário da nota fiscal de substituição, ela pode ser cancelada. Então, se em algum momento vocês precisarem ajustar um valor de débito ali com o cliente, ele iria utilizar, que ele utilizou a menos, mas precisava utilizar mais, se tiver errado esse tipo de informação, ela pode ser cancelada e emitida uma outra nota fiscal de ajuste de débito, tá? E somente tiver expirado, é possível emitir sempre uma nota fiscal de ajuste de débito referenciando a anterior. Então, a gente sempre pode estar fazendo essas informações relativas a esses ajustes, no caso da prestação de serviço de algum serviço pré-pago para os clientes, tá bom? É, por último, aqui também explicando um pouco do convênio 115, né? Então, a partir do momento que nós efetuarmos a utilização da NFCom, o convênio 115, né, eu até coloquei aqui com pergunta, né, se o convênio 115 e o 201 eles serão dispensados. Eu coloquei a informação que com a implementação da NFCom, o convênio 115 ele já será dispensado. Então, a partir do momento, né, quando a gente vai fazer a utilização da NFCom no nosso sistema, né, a gente precisa entrar na Cefaz e pedir a homologação, né, tanto por produção ou por homologação. E aí, a partir do momento que a gente faz a parte oficial dessa autorização da NFCom, né, precisa justamente informar que essa informação, ela na verdade, vai ser validando que vocês não irão informar mais o convênio 115, tá? Então, a partir do momento que implementou e utilizou a nota fiscal, a NFCom, o convênio 115, ele vai ser dispensado de efetuar a transmissão e a informação dele, tá bom? Já o convênio 201, ele não tem hoje a regulamentação da lei informando que ele vai ser dispensado, tá? Porém, o nosso entendimento, né, é que ele vai ser vai efetuar a descontinuação dele, por quê? As informações do convênio 201, a princípio, elas não vinham já na NFCom. Então, não tem necessidade de tanto o fisco quanto a gente prestar a mesma informação duas vezes. Será uma informação que vai ficar duplicada, né? Então, a gente entende que vai ser efetuada a dispensa dela posteriormente, tá? A partir do momento que a gente começar a utilizar a NFCom, a gente vai ter uma regulamentação dispensando a transmissão do convênio 201, tá bom? E por último, né, antes de eu pegar ali as perguntas e começar a trocar uma ideia aí com vocês, eu só coloquei aqui, né, que o CTC, né, que é uma forma ali de controlar as informações, né, eles já se tornaram ali um padrão para a questão de evasão fiscal no Brasil, né? As informações da Receita Federais, elas já estão vindo praticamente todas padronizadas. A gente tem o processo SPED, né, já chegando ao fim, né? A gente tem a questão da reforma tributária, que precisa desses processos bem implementados para que consiga também ser validada a questão sistêmica com mais agilidade, né? Então a NFCom ela não iria fugir disso. Justamente a Receita Federal, né, junto com os estados, entendeu que esse documento, né, eles já estavam ali é, desatualizados, vamos dizer assim, por falta de padrão mesmo de documentos eletrônicos, então vieram com a NFCom justamente para padronizar essa documentação até antes da reforma tributária, para que a gente tenha essas informações consolidadas totalmente online. Então, o que que a NFCom, né, eu coloquei, ela vai proporcionalizar, tá? Mais para o fisco, né, vamos dizer assim, né? O processo vai ser simplificado, né, comparado atualmente ao que tem no CAD 79, que é de São Paulo, então os processos de Santa Catarina, né, no caso de vocês, que é a utilização da NFCom através do convênio 115 e o 201, então ele vai ser simplificado num documento só. A validação vai ser em tempo real, né, pelo governo, então é um ponto muito importante para os provedores validarem isso daí, vão ser muito mais fáceis de pegar essas informações, tá? E a integração com o sistema também, elas vão ser similares conforme eu expliquei aqui, né? Pontuei várias vezes, conforme a nota fiscal de produto, né? O modelo 55. Então, ela vai ter ali o layout padronizado para que seja mais fácil também a captação dessas informações. E a redução de custos, no caso, seria para a questão, não tanto para o provedor, né? Que na verdade isso daí está trazendo mais dor de cabeça, vamos dizer assim, que a gente tem que introduzir o contador,
introduzir o sistema, né? Mas é mais para questão de redução de custo do fisco, para poder utilizar em uma fiscalização mais eficiente. Então, a implementação era um passo muito importante para a questão da digitalização que a gente está utilizando no setor fiscal. Um outro ponto, né, que vai começar a vir nesse XML são as questões das reformas tributárias, o IBS, CBS, que vão estar vindo informando também no XML. Então, é muito importante que a gente já tenha esse sistema integralizado, essas notas já emitidas corretamente, para que a gente não caia, né, no erro de não ter uma informação conforme o documento fiscal, né, vamos dizer assim, não regulamentado corretamente para não cair em malhas fiscais ou até em processos futuros perante o fisco, tá bom? Eu quis trazer assim um resumo, tá, da NFCom para vocês aqui. Eu vou responder todas as perguntas aqui a partir de agora, tá? Se tiver alguma dúvida que gostariam também que voltasse em algum tópico ou algum outro slide, podem ficar à vontade, que aí eu vou fazer essa leitura para vocês dinâmica e agora eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas que o Pedro separou aqui para mim, tá? E se tiver faltando algumas, gente, vocês podem acionar com o joinha ou mandar de novo no chat, tá? E aí a gente vai respondendo aqui. A primeira pergunta aqui, que o Pedro me enviou, foi do Marcos Contari. Se a fatura barra boleto não for gerada pelo CNPJ que emite a NFCom? Marcos, boa pergunta. O Fisco, a gente fez até uma reunião com o sistema gestor, né? Que justamente está olhando, vários fiscais que estão olhando essa parte da NFCom, e nós perguntamos isso também. Nós perguntamos, olha, a gente tem clientes, né, tem provedores que eles utilizam ali o planejamento tributário com uma ou mais empresas. E mesmo que sejam empresas distintas, o que vai vir na NFCom, tá? Sempre lembrando que você colocou aqui, mas o que vai vir na NFCom, mesmo sendo outro CNPJ, precisa estar constando nessa NFCom, tá? O que eles informaram é o quê? Que através do campo de observação da nota fiscal, que eu vou até voltar aqui no slide, aqui no layout para vocês, um layout aqui qualquer, o que pode estar informando é o quê? Vinha informação adicional nesse campo aqui de informações complementares, né? Por exemplo, se você tem uma que não é gerada pelo CNPJ emissor da NFCom, ela precisa que todas venham na NFCom, tá? Por quê? A NFCom, ele é o único para o fisco, ele é o único documento de fatura. Então, vocês podem utilizar o boleto e a fatura de forma consolidada. Mas o que precisa é o quê? Que a NFCom seja o seu documento oficial de cobrança e ela seja emitida junto, o boleto, né, fatura, tem que ser acompanhada da NFCom. Então, por exemplo, o que você está me falando aqui é, você tem uma empresa B que não emite serviço de NFCom, mas essa empresa B é que emite os boletos, né? Porém, a empresa que emite NFCom não emite o boleto. Resumindo, o fisco ele quer que você emita todas as faturas pela empresa da NFCom. Para o fisco, o boleto é como se ele não fosse existir. O que vai existir como fatura vai ser a própria NFCom, tá? Você pode até emitir o boleto ou fatura por uma questão de financeiro SUS, pela mesma empresa ou por outra empresa. Mas o que vai validar para o fisco em questão de fatura, em questão de que você faturou para os seus clientes, é na empresa onde está a NFCom, tá bom? Se estiver faltando alguma resposta, você pode pontuar de novo essa pergunta, tá bom, Marcos? Vou seguir aqui com a próxima aqui da Network. Como irá funcionar para órgãos públicos em que a nota fiscal é nota valor total, mas a fatura precisa ser com menos 48%, referente à retenção do IR? Boa pergunta, pessoal da Network. A primeira coisa, o que acontece? A NFCom, né, eu vou entender aqui nessa pergunta também que é um serviço de comunicação só, tá? Então, a NFCom, por mais que ela não tenha o layout das retenções, né, de R, PIS, COFINS, CSLL, por exemplo, ela já vem no seu XML, né? Não na DANF, né? Não nesse arquivo aqui que eu estou demonstrando para vocês, mas no próprio documento, no próprio XML, ele tem um campo de retenções. Então, o que vai acontecer? Se você emitir uma NFCom que ela tenha retenção, né? Ela já, na NFCom, ela já vai vir esse valor abatido. Então, por exemplo, minha nota é R$ 100, menos 4, vou colocar aqui 4,8, né? Então, a nota fiscal vai ter que vir ali 95,5 reais. Então, vai ser a NFCom, é onde vai ser a fatura, ok?
eu pegar aqui deixa eu ver se essa pergunta foi isso mesmo, tá? Da Network. Como vai funcionar para órgão público e que a nota fiscal, a nota valor total. É isso mesmo. A nota fiscal, ela vai vir com o valor já reduzido, tá? Por mais que a fatura da Enefcom, ela vem esse valor deduzido no XML, ela já vai vir abatida. Lembrando sempre, gente, Enefcom, ela vai ser sempre uma fatura, tá? Ela sempre vai ser ali o espelho do, vamos dizer assim, para ficar bem claro, né? Ela vai ser como se fosse um boleto para o cliente. Para o fisco, eles não vão validar boleto mais, eles vão validar Enefcom, que é a fatura. Então, o que vocês cobrarem do cliente tem que vir o mesmo valor nessa nota. Então, igual no exemplo aqui da Network. Se eu tenho uma nota com retenção de R por causa de órgão público, a minha NFCom ela vai vir com o mesmo valor de R. Fatura que é R$ 100 vai vir ali 96,5, 95,5, que é abatido o valor do IR, tá bom? Segunda pergunta aqui, Larissa May. Como fazemos emissão da NFCom com empresas de grupo econômico? Pois 3 empresas emitem a nota fiscal e apenas um o boleto. Realizamos o repasse depois. Então, Larissa, essa emissão, né, como se fosse os grupos, né, que a gente costuma falar, né, o grupo econômico para a questão das empresas que têm os planejamentos tributários, né? A empresa que emite a NFCom, ela vai ser a empresa que vai ficar por conta de consolidar essas informações na NFCom. Então, vou pegar esse exemplo seu aqui, né, de 3 empresas, como se emitisse 3 notas, né, uma em cada uma. Na empresa A, que é a empresa de NFCom, nesse nosso exemplo aqui, nessa nota fiscal, mesmo que a empresa B e C emita notas fiscais dos outros SVAs, por exemplo, na NFCom tem que vir discriminado. Então, no exemplo aqui para vocês aqui do layout, ela vai vir aqui nesse itens da fatura, ela vai vir o serviço de SCM, né, da primeira empresa, da empresa A, que eu estou nomeando ela aqui como empresa A, normal, tributado de CMS, porém, o que você emitiu na empresa B e na empresa C vai vir aqui também só compondo o valor, para que chegue o valor consolidado do que vocês cobram no cliente ali no plano. Entendeu? Então, mesmo que são diversas empresas com diversos faturamentos, todos eles têm que ser consolidados na NFCom para vir o valor exato do que vocês vão cobrar do cliente, tá? A Arli Loiane mandou aqui. Cada vez ficando mais fácil para o fisco ter informações e bater informações com as declarações federais e estaduais e convênio 115. Aliás, vai ter ainda a necessidade do envio do 115 mensalmente? Aí eu responder, pode ser que a sua pergunta veio um pouco antes dos meus slides, Loiane. Então, sim, o convênio 115, a partir do momento que a gente faz a NFCom, ele vai ser desobrigado, tá? Então, não vai ter mais a necessidade do envio do convênio 115, tá bom? Então, ele vai tirar esta obrigatoriedade aí pra gente. Deixa eu abrir aqui agora, tá? Mais uma aqui. Só como L. Existe o entendimento que os modelos como o da Esquilo, né, eu vou entender esse modelo como o da Esquilo são os livros digitais, né, onde a entrega dos produtos é feita diretamente pelo fornecedor de conteúdo e não pela empresa contratada pelo cliente. Seriam desqualificados em eventual fiscalização e que o fisco estaria aguardando o momento adequado para reiniciar essas fiscalizações. Poderiam confirmar se esse entendimento procede ou não? Para estar em conformidade, seria requisito que a própria contratada fosse responsável pela disponibilização e entrega efetiva do conteúdo ao cliente final, ou a Esquilo seria aceita como SVA por esses auditores. Então, na verdade, nessa pergunta aqui, não é uma questão de entrega propriamente dita, né? A questão de entrega ela vai para um outro viés de fiscalização, que é a questão de se os livros digitais realmente têm que ser da empresa fornecedora ou do provedor de internet. Mas hoje a Esquilo, né? Eles seriam aceitos como SVA, tá? Pelos auditores. Por isso que eles estão pedindo para que sejam inclusos, né, nessa FCOM, por isso que eles estão pedindo não, que né, for solicitados né, na FCOM que esses SVAs são incluídos para que eles possam validar a proporcionalização, né, para ver se está muito baixo, muito alto, a questão ali do valor do serviço de internet com o valor dos SVAs, tá? Então seria mais essa questão. A Esquilo hoje ela já é aceita como um SVA, porque ela é um serviço adicional. O que vai ficar de preposto para isso seria o quê?
justamente para validar esses valores, meu entendimento, né, que eles vão reiniciar essas fiscalizações, mas para a questão de consolidar se os valores se estão de acordo ou não. Vou dar um exemplo aí de Santa Catarina, né? Santa Catarina, para as empresas que são desenquadradas do Simples, pode utilizar o TTD, né? O TTD, uma parte dele lá, delimita que você, se tiver, não pode ter questionamento perante o fisco, né? E tem uma questão também de que se você disponibilizar algum SVA, né, ele não pode ser superior, menor, perdão, ele não pode ser superior ou igual ao valor da prestação de serviço de SCM. Então é mais para que o fisco ele já consiga pegar informação em tempo real de, pô, o cara tá me cobrando R$ 60 de livro digital e 20 de internet, para ele entender, para ele começar a ir para outros meios jurídicos, de questionamentos jurídicos, dos valores que estão sendo prestados ou não, para poder autuar e fiscalizar as empresas, tá bom? Então eu entendo que, respondendo a sua pergunta, né? O Esquilo ele seria aceito mais como SVA para esses auditores, tá bom? Aí a Loiane veio com mais uma outra pergunta aqui. A NFCon substituta necessariamente precisa ser do mesmo valor? Ela realmente só para ajuste de informações. Então, Loiane, depende. Se for questões de valores, ela vai ter valor diferente, né? Porque ela vai substituir um valor errado que foi da nota. Mas ela realmente, o foco principal dela é para ajustar informações que foram erradas na original. Então, tanto questão de valores, quanto a questão de descrição, ou até mesmo o produto que vocês estão informando, que ele possa ter ido errado, a NF com substituta ela vai ser justamente para atender essas necessidades, tá? A Natane mandou aqui. É obrigatório constar as informações de SVA e outros serviços da NFCom? Sim, Natane, é obrigatório. Por mais que foi uma luta, né, que a gente, desde quando foi implementado no ajuste CNF 2022, a gente chegar nesse entendimento, né, até a questão do layout, até os próprios sistemas, XT, Ubisoft, né, por aí vai, eles tiveram uma dificuldade disso, né? Os serviços de SVA e os demais serviços que compõem o combo para o seu cliente, eles vão ter que estar constando nessa nota fiscal, tá? Então, por exemplo, se você ofertou um plano para o cliente, que nesse plano ele tem serviço de internet, venda de livro digital e até uma outra locação qualquer, mesmo que seja da mesma empresa ou demais empresas, eles vão ter que estar consolidando nos itens da fatura para ficar explícito qual que é o tipo de serviço que está sendo prestado e está consoante com o valor a ser cobrado no plano, tá? Então, respondendo a sua pergunta, sim, eles são obrigatórios a estar constando como itens na fatura. Lembrando, são para estar somente para constar as informações dos itens. Eles não serão tributados pela NFCom. A NFCom vai tributar somente os serviços de comunicação e telecomunicação, o que era no modelo 21 e 22, tá? CentralNet mandou aqui. Na prática, devemos emitir o boleto mais NFCom, certo? Quanto o cliente paga em atraso, como devemos detalhar isso? A primeira coisa é o seguinte: para o fisco, não tem a necessidade do boleto. A NFCom ela já é um documento para ele substituir esse tipo de cobrança. Porque na NFCom ela já vai ter ali, até nesse layout que está aberto aqui, ela tem um código de Pix, ela tem um código de barra. Então, as informações do boleto, ela já pode estar constando na NFCom. Então, isso é uma conversa que vocês podem ter com o seu sistema. Se o seu sistema gerou um boleto de forma avulso, CentralNet, você pode fazer com que ele já venha na NFCom. Então, ele centraliza isso tudo num documento, tá? Então, algumas empresas utilizam a emissão do boleto mais NFCom. Tem algumas empresas que já utilizam a NFCom com a informação do boleto automatizada aqui nela, tá? Então, o que que tem que ser? A NFCom ela tem que ser o seu documento de fatura, que vai estar cobrando para o cliente no modo geral, tanto como o Pix, débito automático ou código de barras, tanto que na área do contribuinte aqui embaixo, não sei se vocês estão vendo, vou ver se eu vou dar um zoomzinho aqui, ó, para ficar bem claro. A área do contribuinte aqui, ó, código de barras, Pix e até identificador de débito automático. Então, essas informações, no caso que você gere boleto, né, tem que constar aqui. Se você não gera boleto e gera só Pix, já vai vir aqui. O documento oficial vai ser NFCom, tá? E complementando a sua pergunta foi, quando o cliente paga em atraso, como devemos detalhar isso? Então, uma coisa é o pagamento da prestação de serviço, uma coisa é a emissão da nota. Se o cliente ele pagou atraso,
isso não vai evidenciar na NFCon, tá? Porque a NFCon, você concorda comigo que ela já foi emitida até antes do vencimento, até na data do vencimento, né? Em teoria, vocês têm que emitir essa nota antes do serviço ser prestado, tá? Então, se o pagamento foi feito em atraso, ele é só uma questão de ajuste de boleto, né? Ou atualização do mesmo boleto que vocês mandam para o cliente para questão financeira. Então, ele não altera o valor da NFCon, tá? É só uma questão financeira mesmo, tá bom? Carol, nota de produto esquilo. Como fica isso na NFCon? Carol, a nota de produto esquilo, né? Ela vai ficar igual os outros SVAs, tá? Os demais SVAs. Ela precisa ser mensurada aqui na NFCon como outro item, tá? Você vai faturar aqui esse serviço de comunicação na NFCon normal e nos outros itens da fatura será colocado aqui livro digital, esquilo, tal. O valor, né, somente as informações, sem tributação, tá? Mas ela vai estar constando na NFCon normalmente. Vai estar seguindo o slide da Secles, que geralmente são os outros, deixa eu pegar aqui para você aqui, ó, que são os outros serviços, que os serviços de SVA, eles estão aqui nessa Secles 060. Então, essa descrição ela vai estar constando na NFCon como outro serviço, tá? O Glauco colocou aqui. O que acontece se a empresa colocar somente comunicação na NFCon e o resto nas outras notas? Ou seja, não juntar tudo na NFCon como o fisco quer. O que pode acontecer, Glauco, se você, na verdade, os outros documentos fiscais ainda vão ser emitidos, tá? Eles vão ser emitidos normalmente. Se você tem uma nota, um SVA que é da prefeitura, né? Um SVA que é de livro digital, que é na nota fiscal modelo 55, né? Que é os livros digitais, por exemplo, eles vão ser ainda emitidos por essas modalidades. O que vai vir na NFCon somente é a informação deles. Se caso não vier essas informações na NFCon, vocês podem ser autuados pelo fisco por estar emitindo um documento fiscal. E aí o fisco pode colocar multas, né, por inconformidade de emissão de documentos fiscais e obrigações acessórias, né? Porque a nota fiscal também é uma obrigação acessória. Então ele pode gerar ali para vocês uma multa por descumprimento dessa obrigação, tá? Deixa eu ver aqui, o Pedro me mandou mais algumas aqui também. Só um minutinho. Esse tem que sentar. Deixa eu ver se tem aqui, ó. A última foi de Central, o Glauco, agora. Ah, ele mandou de novo. Hoje funciona assim. NFCon vai ser todos os produtos. Porém, os produtos emitidos pelas outras empresas do grupo vão figurar na NFCon com a marcação, endereço e ISST, mas vai ter de aparecer tudo na NFCon. O fisco vai ver tudo. Então, a proporcionalidade tem que ser respeitada. Isso mesmo, exatamente. As informações das outras notas, né, dos outros documentos fiscais, dos SVAs, né, dos outros serviços que são prestados, todas elas têm que estar constando na NFCon para fechar o mesmo valor de cobrança do cliente. Porque o que acontecia antes, né? Antes vinha uma nota fiscal de modelo 21, por exemplo, R$ 50, uma nota fiscal de SVA da prefeitura, R$ 25, e uma nota fiscal de livro digital, R$ 25, totalizando R$ 100 as três. Aí o fisco, para ele ter essa informação, para ele entender que é SVA, geralmente ele pegava o convênio 201 para entender esse conglomerado de informações. Então, para facilitar essa informação, por isso que eles estão pedindo que isso seja bem exposto na NFCon, tá? A Carol perguntou aqui qual a Secles, eu acho que eu tinha respondido, mas eu não sei se você viu, Carol. Mas a Secles que vai se enquadrar os livros digitais é essa 060, tá? Eu vou até pegar aqui no site, ele abre melhor aqui, vou até colocar aqui, ó, para vocês. Esse daqui, né, é o próprio site, tá? Da nota fiscal eletrônica. Essa mesma tabelinha, né, que eu mostrei no meu slide ali. E aí, se vocês clicarem aqui, nesse aqui vocês podem vir tanto com o seu sistema quanto com o seu computador. No 060, ele vai vir uma descrição melhor de quais outros serviços, né, que geralmente são os streams. Aí tem aqui facilidades adicionais, streams e vídeos, né, geralmente vai estar aqui nesse C-Class 060 com essa nomenclatura, né, e por aí vai. Rastreamento, veiculação, outros serviços, né? E aí você vai identificar, geralmente, o pessoal está colocando, né, outros serviços de valor adicionado, uma vez que você não tem as questões de livros digitais.
E por aí também tem outras coisas. Às vezes vocês fazem sessão de meio de rede, né? Alguma locação ou algum outro serviço, por aí vai aqui também, né? Os outros, aí agora já aproveitando só para dar uma informaçãozinha aqui para vocês, né? Os serviços aqui de SCM, né? Lá, telefonia, SCM, SBA, desculpa, SCM e serviço de comunicação, MVNO, vão vindo por aqui. E aí vocês têm que identificar, junto com o seu contador e também com o pessoal do seu sistema, qual que vai ser colocado, identificar quais os serviços que vocês realmente estão prestando e qual vai ser o mais próximo possível daqui, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tem mais alguma pergunta, né? SVA são inclusos na fatura pela cobrança do CCClass. Isso, geralmente o pessoal coloca nessa cobrança de terceiros, mas tem outros SVAs que são 0,60, né? Depende da modalidade do SVA. Então é sempre bom validar direitinho, tá? O Marcos Contarem mandou de novo. O fisco sempre quer o máximo de informação, mesmo que a lei não obriga eles a fazerem pressão por ter essa informação. Exatamente. Conversando bastante aí com os provedores, né, na associação, né, os clientes, eu vejo assim uma necessidade muito grande de ter uma melhoria nessa questão. Eu entendo que a questão de digitalização é muito boa, é uma questão muito boa. Futuramente vocês, depois que é implementado, né, vai ver que é um processo bem mais rápido e bem mais prático, né, para emissão de nota. Mas a verdade é justamente essa: eles precisam que seja um meio de conferir mais fácil as informações. Então, por isso que eles estão unificando essas informações de nota, convênio 201, convênio 115, tudo na NFCom, tá? Exatamente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Hum, eu acho que acabou agora as perguntas. Pessoal, eu queria ver com vocês aqui, né? Se puderem mandar um joinha ou até mandar no chat. Ficou claro para vocês essa questão aqui das informações, da NFCom, os exemplos práticos. Queria ver se está tudo atendimento certinho. Se vocês entenderam um pouco aí de como que foi essa questão da apresentação. Acho que chegou mais uma pergunta aqui, ó, do Claudinei. Como fica nos casos que é gerado carnês de forma anual para a cobrança dos clientes? Vai continuar sendo possível? Então, a questão do carnê é mais uma questão financeira, né? De como vocês efetuavam essa envio para o cliente. Isso daí ele não vai influenciar na emissão da NFCom, uma vez que o mesmo valor que vocês é cobrado mensal, vamos supor que é um serviço mensal que é prestado, ele vai ter que vir ali constando, batendo com aquele valor na NFCom. Agora, se vocês vão receber através de carnê, é mais uma questão de implantação sistêmica suas. Então, não vai contradizer, porque não tem nada específico de carnê falando sobre NFCom, somente que os valores do boleto que tem que ser cobrado vão estar explícitos por lá, tá? Aí depois a Loyola vem, né? Ficom vai ter destaques também de impostos somente de serviço de comunicação, incluindo FUST e Funtel? Sim, eles vão ter aqui, ó, até no layoutzinho aqui, geralmente, deixa eu dar um zoom aqui para você, Loyola. Ele vem essas informações, tá? Aqui de FUST e Funtel, até o de PIS e COFINS, né, como tributo normal. Isso daí é a questão as informações dos impostos, né, exigidos por lei, né? Que está aqui da Lei Federal 12.741. Então, eles vão vir aqui também, a questão do FUST, Funtel e do PIS/COFINS já consolidando. Então, é muito importante vocês validarem, né, até tanto com o seu contador quanto com o seu sistema, se essas informações da tributação ali do PIS/COFINS, do FUST, Funtel, eles estão batendo certinho, tá? Mas isso vai vir também incluso no layout da NFCom, tá bom? Lembrando que para tributação efetiva, né, igual eu falei do serviço de SCM e de telecomunicações, né? Eles vão vir por aqui, tá? Olha lá, o valor total da nota, base de cálculo, né, ICMS, ele é isento ou não. Bem parecido com o final que vem hoje no convênio 115. Quando vocês transmitem o convênio 115, né, vem aquela consolidação do total. Em vez de vir no total agora, vai vir por nota fiscal, né? O valor total, a base, ICMS, isento e outros, por aí vai, tá? Carol mandou aqui, ó. 3 empresas, sendo uma de assistência, uma produto e outra telecomunicação. Vai unificar os CNPJs na emissão da NFCom? Não, Carol, não necessariamente você precisa unificar o CNPJ todas as suas emissões de serviço. É importante lembrar que a empresa que emite a NFCom,
ela que tem que ser a responsável de enviar o boleto, né? De enviar as informações financeiras da NFCom, todas consolidadas nela. Então, se você tem três empresas, cada uma emitindo um tipo de nota, não tem problema. O que precisa vir é o quê? Que na NFCom esteja destacado essas prestações de serviços, tá? Esse SVA, por exemplo, consolidando no valor que vocês irão cobrar para o cliente, tá? Se algum serviço, se algum serviço tiver PIS e COFINS, terá destaque também? Não. Aqui, lembrando que as informações dos outros serviços, né, vou entender que você está falando dos outros SVAs, né? Se as informações dos outros serviços, eles vão ser meramente para incluir o valor total da fatura, não vão ser questões para tributar, para questão para vir informações de impostos, tá? Uma vez que essas informações dos impostos, eles já estão constando nas notas fiscais originárias dele. Por exemplo, a nota fiscal da prefeitura, né, a nota fiscal municipal, e a nota fiscal, modelo 55, por exemplo, os livros digitais, tá bom? Aí a Central-Net tem que solicitar o acesso do portal de homologação para validar no nosso sistema? Sim. Essas solicitações, né, para vocês emitirem a NFCom, vocês precisam solicitar isso na Cefaz, no caso de vocês de Santa Catarina, né, no próprio sistema SAT. Por lá no sistema SAT, vocês acessam, pode até pegar isso com o seu contador, e ele vai acessar o sistema, vai pedir a solicitação, isso dura questão de instantes, né? E aí a Cefaz ela já autoriza para poder emitir essa nota fiscal. E aí vocês podem fazer tanto por parte de homologação ou por parte de produção também, que são os testes antes de efetivamente efetuar a emissão da NFCom, tá? A nossa sugestão é sempre alinhando com o seu contador para que vocês vejam a parte de teste antes de efetivamente, né, já validar a obrigatoriedade, porque vocês vão testando ali, vai ver erros, tem muitos erros, né? Começa a vir muitas informações retroativas de erro de emissão de nota, cadastro de cliente que está vindo informações que vinham informações cadastradas anteriormente erradas, e na hora de fazer o teste da NFCom está vindo muito erro. Então, eu sugiro que vocês alinhem com o seu contador primeiro a homologação de teste, né? A partir do momento que o sistema já tiver todo 100%, né? Alinhado com as informações que o seu contador passou, vocês já consigam já fazer a homologação oficial, tá? Eu vou até deixar também com o Guilherme, né? A gente vai estar respondendo algumas questões aí para os associados no grupo, né? E aí a gente coloca direitinho para você. Se vocês tiverem alguma dúvida específica, né? Uma questão de sistêmica, pode estar mandando para ele, que ele encaminha aqui para a gente, que a gente pode fazer tirar essas dúvidas mais pertinentes para vocês que estiverem no processo de implantação aí, tá bom, gente? Eu acho que chegou de perguntas por agora, né? Não sei se tiver mais alguma, né? Mas, ô, Guilherme, não sei se você quer falar mais alguma coisinha. Não, só avisar o pessoal também, tem alguns me perguntando aqui sobre se está sendo gravado, depois o pessoal da Previsa aí vai subir no YouTube e a gente disponibiliza o link, né, Felipe? Corrija se eu estiver errado, para talvez vocês revisar Isso mesmo. algumas dúvidas aí que passou, e também para repassar aí para colaboradores, ou enfim, contador, empresas de sistema de vocês, porque o prazo é 1º de novembro e a gente precisa agilizar isso. Inclusive, estava conversando com o pessoal da IXC e eles estão preocupados porque, assim, mesmo que se nos últimos 20 dias vocês deixam para entrar em contato com uma empresa de software de vocês, eles vão estar cheios de solicitações e possivelmente não consigam atender. Então, se antecipem, façam essa adequação, porque não, a gente sempre deixa para a última hora, né? Mal nosso, mal do brasileiro. Mas se tiverem dúvidas também, podem colocar lá no grupo contábil ou me encaminha diretamente, que eu vejo com o Felipe, vejo com o pessoal da Previsa, para a gente responder todo mundo e deixar todo mundo com as dúvidas sanadas aí. Beleza? Isso. A gente fica disponível também. O Pedro, a gente vai terminar de formatar mais uma cartilha, até desse treinamento, tá, Guilherme? Aí a gente disponibiliza de novo para você atualizado, né? A gente está tendo atualização todo mês, né, dos contatos que a gente está tendo até com o pessoal da fiscalização, né? E aí, para poder disponibilizar para o pessoal aí. Perfeito. Uma pessoa já fez a Ah, pergunta, já mas a perguntou, outra já né? respondeu. É isso mesmo. O prazo oficial é até 2 dias, tá? Mas geralmente até no mesmo dia libera para poder emitir essa NFCom, tá? Felipe, se alguém, enfim, tiver mais alguma pergunta aí, faça, ou depois nos procure aí nos canais de WhatsApp da associação. Obrigado mais uma vez à Previsa, Felipe, Pedro aí Tá? pelo pronto atendimento de vocês.
E a gente, como a Pronet, aqui está à disposição de vocês, dos associados aí, se tiverem mais alguma questão. Beleza? Não, beleza. Eu agradeço aí, né, o espaço, né, o tempo de vocês também, né? Tá falando aí, tomando esse tempinho aí, tirando as dúvidas e também pode ficar à vontade de perguntar. A gente está disponível aqui, tá? A gente auxilia aí vocês nos canais e deixamos aqui a Previsa disponível para vocês, tá bom? Beleza. Obrigado, gente. Em breve a Gente, gente muito compartilha o obrigado, link ali, viu? tá? Valeu, Valeu, tchau, tchau, gente. tchau.